Vamos aqui de 30 e sei lá quantos graus, em mais um vídeo. E nesse vídeo, cara, eu queria falar sobre os acontecimentos de 2025 que foram espetaculares na minha vida. Mas pontuando um, que são as nossas escolhas amorosas. E aí é um ponto fraco meu, porque eu estou aprendendo a saber o que fazer com isso. Não sei vocês, mas talvez vocês tenham também experiências bem complicadas em questão a isso. Mas eu desde muito novo comecei a me relacionar com mulheres muito novo. Lá para os meus 12, 13 anos foi a idade que eu comecei. E de lá pra cá, até os meus 20 anos mais ou menos, foi bem ladeira abaixo. Então eu deturpei aquilo que eu entendia o que era relacionamento. Eu entrei naquela moda de ficar, eu entrei naquela moda de querer ter vários tipos de mulheres diferentes e de ficar com vários tipos de meninas diferentes. E isso só estragou a minha vida, cara. Se você hoje é menor de idade e está assistindo esse vídeo, eu espero que isso, ou se você é pai e está assistindo, espero que isso clareie sua mente para você entender que isso não edifica em nada a sua vida. Sabe por quê? Hoje, as atitudes nossas de hoje são as sementes que nós plantamos e colhemos no futuro. E todas as sementes que eu plantei lá atrás, eu estou colhendo por agora. Então, todas as inseguranças, todas as questões visuais que eu tinha sobre mulheres, até gaguejei. Eu colhi de uns 2 anos e meio para cá, de eu mudar a minha mentalidade, de entender a minha questão de relacionamento, entender meu relacionamento com Deus, o que eu devo fazer, entender que eu preciso ter alguém para casar, entende? Conhecer pessoas com o intuito de algo sério, não só para curtir, que isso para mim já não faz sentido. Só que você pensa, eu passei basicamente uns 7 anos da minha vida tendo atitudes promíscuas, tendo escolhas promíscuas. E de 3 anos, 2 anos e meio pra cá, eu resolvi mudar e colocar certos impasses não, certas regras pra mim sobre isso, sobre relacionamento, sobre mulheres. E isso, quando você toma uma atitude dessa, do dia pra noite, e começa a pôr todos os dias isso na sua mente, tentar mentalizar isso, que você precisa saber escolher, que você não pode sair com todo mundo, que você tem que entender que você precisa arranjar alguém para casar, que você precisa ter um propósito com o relacionamento, que não é só brincadeira. E aí você começa a colocar em prática, tudo aquilo que você fez fica aqui, ó. Aqui dentro, reverberando. Por quê? Porque é um processo de mudança. E foi isso que eu entendi esse ano. Porque eu ainda me martirizava muito, porque por mais que eu tenha pensado em mudar, pensado em colocar práticas novas na minha vida, eu me martirizava porque eu ainda ia lá e saía com uma pessoa, ainda ia lá e escolhia errado, ainda tinha uma visão meio quebrada de alguns contextos que eu vivi. E aí eu ficava, nossa, mas tá errado, eu não posso, como assim? E aí que eu entendi esse ano, cara, e é o que eu quero que você entenda, você que também tá nesse processo de mudança, você que tá assistindo e tá entendendo que você precisa mudar, já pega a dica também. É um processo, e não é do dia pra noite. E pensa, eu passei 7 anos nessa loucura, muito cedo. Então eu tô, basicamente, menos da metade de anos tendo atitudes coerentes.
em relação a isso. O que faz sentido eu ter mais dificuldades para ter atitudes coerentes do que atitudes promíscuas, correto? Porque não é do dia para a noite. Então, para eu compensar isso, eu preciso estar mais tempo sendo coerente comigo mesmo e não sendo hipócrita. Porque é nesse momento que a gente se pega na hipocrisia, mas é por conta de todo esse processo. É meio complicado isso. É um pensamento assim meio até hoje em dia complicado de falar, porque as pessoas aderiram a esse ficar total e estão em relacionamentos tão rasos, tão pequenos. E é muito chato isso, porque você não tem responsabilidade nenhuma com a pessoa que está se relacionando com você. Por mais que vocês entrem em um acordo de que precisamos não nos apaixonar, né? Ambos estão sendo irresponsáveis. Porque independente do acordo, existe um sentimento, existe uma ligação de corpos, existe conexão. E a gente não pode deixar isso de lado. Então a gente tem que ter noção de que a gente está lidando com pessoas com sentimentos, cara. E aí eu me peguei esse ano. Esse ano eu tive muitas mudanças, foi um ano de decisões importantes na minha vida, de mudanças de emprego, de regressão de salário, de muitas mudanças que mexeram muito comigo, me deixou muito abalado assim. E quando a gente tem esses abalos de vida e tudo mais, o nosso passado ele sempre vem à tona e fala: pô, cara, você tá aí triste e tal, mas você lembra quando você fazia isso, você era mais feliz? Você não era tão triste assim. E o que acontece? O passado quer vir à tona. E é nesse momento que a incoerência vem, que a hipocrisia vem junto. Então a gente tem que tomar um cuidado. Porque eu tomei algumas atitudes que não que eu nem concordo e eu tomei esse ano. Mas em compensação, eu tomei muito mais atitudes coerentes. E é como eu falei, não justifica. Mas é algo que a gente tem que pôr em prática todo santo dia. Deu pra entender o que eu quis dizer com esse vídeo? Então tomar cuidado com o relacionamento, com as pessoas que você escolhe para se relacionar. É algo bem delicado na nossa vida e é algo que, ainda mais se você entrar num casamento, é para a vida inteira. Entende? Então a gente precisa ser mais cauteloso com isso. Você que é novo, cuidado. Não se relaciona com qualquer pessoa. Você, se for mulher, tá assistindo esse vídeo, não se relaciona com qualquer pessoa. Pode ser que hoje é bom, mas no futuro isso vem à tona. Não digo para as pessoas, mas para você mesmo. Quando você entra, conhece uma pessoa boa, quando você conhece alguém e vê tédio nisso, porque tudo lá atrás era tão bom, tão eufórico. Toma cuidado. Não faz isso, cara. Você merece ter um relacionamento bom. Você merece ter um relacionamento coerente, onde a pessoa seja responsável com você, que entenda você, não que ela só te use e sai fora. Entende? Tamo junto.